A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui de volta em mais um vídeo. Lembrando que esse vídeo é complemento de um vídeo anterior que eu falava sobre os 3 passos básicos que precisamos para obtermos a salvação em Cristo. Lembrando que o primeiro passo é ouvir a palavra de Deus. O segundo passo, crer. E o terceiro, confessar. Falei que posteriormente eu estaria detalhando cada passo. E hoje eu vou detalhar o primeiro passo, que é ouvir. Lembrando que Jesus falou, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Vamos falar então do passo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Esse ouvir, quando se trata de ouvir o evangelho de Jesus Cristo, cujo evangelho Paulo falou que é o poder de Deus e a salvação para os que creem. Esse ouvir o evangelho estimula a fé para a salvação. Por quê? Porque nesse momento o Espírito de Deus ele começa a trabalhar. Quando se ouve a palavra de Deus, ele trabalha através da vida de quem está pregando e também através da vida de quem está ouvindo. E qual é a função do Espírito Santo de Deus nesse momento? A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse ouvir, segundo a Bíblia, ele significa absorver. Absorver o que? A palavra. Assimilar. Apropriar-se. Incorporar. Né? Quando se ouve a palavra de Deus, desempenha-se essa possibilidade de incorporá-la, de assimilá-la, né? De trazê-la para dentro de si. É ouvindo desta forma que a salvação passa a ser concretizada na vida de quem a ouve. Então a palavra de Deus, na vida dos ouvintes da mesma, ela, através do Espírito Santo de Deus, ela nos conduz à salvação. A salvação em quem? A salvação em Cristo. Amém? Então precisa se ouvir a palavra de Deus. Como diz aqui na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 14: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Jesus já comissionou-nos a pregarmos a sua palavra. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, ele disse. Porém, ele disse também que não crê será condenado. E se dermos continuidade a esta leitura, lá na frente vamos entender o que nos atrai à condenação. A Bíblia diz que a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Lembrando que optarmos pelas trevas, rejeitarmos a Cristo, rejeitarmos a sua palavra, rejeitarmos a luz que Ele é, pois Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
nós somos conduzidos então para o caminho de condenação. Observamos, segundo a Bíblia, que Deus ele não condena ninguém ao inferno, a condenação eterna. O próprio Jesus falou isso, ele disse: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então quem é que condena o homem? O próprio homem. De que forma? Por optar pelas trevas, por rejeitar a luz, por não dar ouvido à palavra de Deus, por não absorver a palavra de Deus, por não assimilá-la quando ela está sendo propagada, por não a incorporá-la em si ao ouvi-la. Que Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus.